matar em nome de Deus. Essa era a frase dita por católicos na Idade Média que se autoafirmavam representantes de Cristo. Tortura para a purificação da alma, execuções por pecados de heresia, bruxaria e adultério. O sangue de Jesus não foi o suficiente para eles. O catolicismo era como um vampiro, cuja sede nunca se acabava. Matar para salvar as almas do pecado ou para ser temida e alcançar grandes poderes políticos. A Santa Inquisição foi a prova de que a Igreja Católica matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Este é o terceiro capítulo da Creepsérie mais polêmica da internet. Católicos se ofendem, mas o intuito deste documentário é mostrar somente a verdade. Não apresentamos aqui um conto de fadas, são fatos históricos que influenciaram de maneira gritante toda a humanidade. Portanto, se você é católico, saiba que o intuito não é te ofender. Este vídeo não é aconselhável para católicos fanáticos ou para pessoas que não gostam de ouvir opiniões contrárias às suas. Vocês estão preparados? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O lado obscuro da Igreja Católica, capítulo 3, a diabólica Santa Inquisição. A Igreja, que no início era uma instituição de fé, havia se tornado um grande reino envolvido na política. Ela resolveu criar uma arma que poderia ser usada contra qualquer um, sem nem ao menos eles terem a chance de se defender. Assim surgiu a temida Inquisição. A Inquisição, ou a Santa Inquisição, foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média pela Igreja Católica para condenar todos aqueles que eram contra os seus dogmas, fundada pelo Papa Gregório IX. Essa nova parte da Igreja nada mais era que um tribunal feito para julgar os hereges, pessoas que aos olhos da Igreja havia cometido pecados. No início parecia algo nobre, afinal, eles queriam manter as pessoas na linha, seguindo a palavra de Deus. Mas em pouco tempo, todos notaram a verdadeira face desse monstro criado pela Igreja Católica para perseguir os supostos pecadores. Estabelecida em 1184, a Inquisição teve um dos seus principais trabalhos focado na perseguição aos cátaros, uma seita que divergia da Igreja Católica e estava conseguindo muitos seguidores. Você se lembra do capítulo anterior dessa série? Qual foi o verdadeiro motivo para se acontecer as Cruzadas e a Guerra Santa? A Igreja Católica se levanta contra todo aquele que prega uma ideia diferente e começa a crescer em número de seguidores. Então, os acusando de heresia, mandou matar todos como pecadores e até uma pequena guerra foi feita contra eles. A Inquisição também perseguia qualquer um ou qualquer coisa que fosse considerada ruim pela Igreja, assim como livros que eram proibidos e quem os lesse, vendesse ou tivesse qualquer envolvimento seria condenado à morte sem defesa.
Além disso, a igreja obrigava as pessoas a entregarem qualquer herege que conhecessem, e muitos usaram isso para matarem os seus inimigos, os acusando de heresia e assim os vendo queimar na fogueira pelas mãos da igreja. Conta-se que certa vez, mais de 1.500 pessoas foram injustamente queimadas. Particularmente eu não tenho dúvida disso, pois foram denunciadas por inimigos e como não haviam maneiras de se defender, acabaram mortos. A Inquisição, quando recebia uma denúncia de heresia, simplesmente torturava o suposto herege até ele confessar seu pecado, e na grande maioria das vezes a pessoa não tinha feito nada de errado, mas dizia que sim, para acabar com o sofrimento da tortura. Milhares foram mortos em todo o mundo injustamente. Não eram apenas os divergentes da igreja que sofriam com a Inquisição. Qualquer pessoa que ameaçasse o poder dos papas era acusado de heresia e morta pela igreja, mesmo que fosse devota ou uma santa. Isso não interessava mais. Tudo estava focado no lado político das ações. Por esse motivo, a igreja, com medo de um dos seus maiores e mais poderosos aliados, resolveu acabar com eles e realizou uma manobra macabra contra homens que eram 1000 vezes mais santos do que qualquer papa da época. Assim aconteceu um dos maiores golpes de traição que marcou o mundo até hoje e é motivo para discussões. Em 1710, em seu leito de morte, um respeitado sacerdote da Igreja Católica, arrependido de tudo que fez, confessou que muitos padres ameaçavam mulheres dentro da igreja para que fizessem sexo com eles. Caso contrário, seriam entregues à Santa Inquisição. Portanto, se um sacerdote ameaçasse uma mulher, dizendo que ele iria mentir sobre ela aos oficiais da Santa Inquisição, ela sabia o tipo de tortura e morte que a esperava. O sacerdote poderia provavelmente delatar a mulher aos inquisitores como bruxa. Os inquisitores tratavam as mulheres acusadas de bruxaria com especial deleite, júbilo e atenção. Matar não era o bastante. Era preciso fazer a vítima sofrer para que, segundo eles, a alma fosse purificada. Veja agora alguns métodos de tortura usados pela Inquisição. Medieval esfola. A esfola consistia na remoção da pele do corpo. Geralmente era feita uma tentativa de manter a parte removida da pele intacta. A serra. A vítima era amarrada de cabeça para baixo. O sangue descia para o cérebro. Isso abrandava a perda de sangue, uma forma de humilhar ainda mais a vítima, dependendo da vítima e torturador. Essa tortura poderia demorar várias horas. Quando a confissão era necessária, a vítima era forçada a assistir a alguém ser sujeito a este método. Se ela não confessasse, ele seria lentamente cortado pela metade. Rato. Esse método de tortura consistia em forçar um rato passar através do corpo da vítima, geralmente os intestinos. Isto era feito da seguinte forma: a vítima estava completamente presa no chão. Um rato era então colocado em seu estômago, coberto por um recipiente metálico. Quando o recipiente era gradualmente aquecido, o rato começava a procurar uma saída. Como não tinha para onde sair, a única alternativa era cavar o corpo da vítima e atravessar para o outro lado. Medieval esmagador de joelho. Uma tortura terrível. Era usado principalmente durante a Inquisição. Este instrumento era feito para inutilizar permanentemente os joelhos da vítima. Trono da tortura. Existiam muitos modelos de cadeira. Todas elas tinham uma coisa em comum: pregos para perfurarem as costas, apoia-braços, assentos, pernas e descansa-pés. O número de pregos em uma dessas cadeiras variava de 500
a 1500. O estripador de mama. Utilizado como uma forma de punir as mulheres, o estripador de mama era uma maneira dolorosa e cruel para mutilar seios das mulheres condenadas. Veremos agora as piores formas de execuções realizadas pela Inquisição da Igreja Católica, cozido até a morte. O Tribunal da Santa Inquisição cozinhava as pessoas vivas dentro de um caldeirão. A vítima era introduzida no caldeirão, que depois seria aquecido. Dentro do caldeirão teria água, azeite ou mesmo sebo. Outro método alternativo seria a utilização de um recipiente mais raso e menos profundo que o caldeirão, estando a vítima parcialmente imersa, que seria literalmente frita até a morte. Morte na fogueira. Esta é uma das execuções mais terríveis e mais conhecidas da Santa Inquisição. A execução na fogueira tem uma longa história, como forma de punir a traição, heresias e casos de bruxaria. Na Idade Média, era comum serem executados nas fogueiras vários condenados simultaneamente, principalmente mulheres que eram acusadas de bruxaria. Este método de queimar pessoas vivas foi mais usado pela Inquisição Espanhola, que com certeza foi o lado da igreja mais temido pelo mundo na época. Ao se falar Inquisição, as pessoas tinham medo, mas se falasse Inquisição Espanhola, o medo se transformava em pavor, pois a Inquisição Espanhola não fazia julgamentos, apenas aplicava sentenças. A Dama de Ferro, um caixão cheio de espinhos metálicos, do tamanho exato da vítima. O acusado era colocado dentro do caixão, que era fechado, e instantaneamente a pessoa morria. Existiam inúmeros métodos de tortura, que se fôssemos citar aqui, este vídeo teria aproximadamente umas 4 horas de duração, mas prometo fazer um vídeo exclusivo sobre os piores métodos de tortura já realizados na humanidade. Se a Igreja Católica se autoafirmava como seguidora de Cristo, fica a seguinte pergunta no ar: Jesus Cristo torturaria e mataria de maneira cruel todas as pessoas que fossem contra as suas ideias? Jesus Cristo condenaria à morte todas as pessoas que rejeitassem o Evangelho? Voltamos a reafirmar o que falamos no primeiro vídeo da série. Catolicismo é uma coisa e cristianismo é outra. Toda essa brutalidade não foi ordenada por Jesus Cristo ou está escrito na Bíblia. Tudo isso eram ordenanças dos papas, sobre os quais falaremos no próximo vídeo da série, O Lado Obscuro da Igreja Católica, capítulo 4, Os 7 piores papas da história. Não percam o próximo vídeo da série.